Capítulo 1091, Quinta Sombra. Sun-Yi ainda estava sofrendo por ter sua alma despedaçada e depois costurada novamente. No entanto, a batalha estava em andamento, então ele não teve tempo de se recuperar em paz. Tudo bem. Ele estava acostumado a lutar nas condições mais terríveis, de qualquer maneira. Ele levou apenas um momento para avaliar a situação. Parecia que ele estava fora disso há algum tempo. O campo de batalha foi devastado e virado para cima, com o próprio rio mudando ligeiramente de rumo. Sua água, que estava clara uma vez, agora parecia enlameada e nociva. Hef e Kai ainda estavam lutando contra a horrível centopeia nas águas rasas, com Saint apoiando-os na escuridão. Os três pareciam estar indo bem. Os soldados, no entanto, estavam se esforçando para manter sua posição. A encosta da costa do rio estava cheia de ossos quebrados, e centenas de lacaios abomináveis do tirano já haviam sido destruídos. Mas havia centenas mais, e agora que Saint estava ocupado transformando a centopeia da caveira em uma almofada de alfinete e pesando-a com a ajuda do encantamento, Burdenhof Pace do arco-íris de Morgan, não havia ninguém para servir como quebra-onda contra a maré. Havia apenas gente. Soul-Reaper se moveu como o belo rosto da morte entre os demônios ósseos, apagando um após o outro da existência, mas ela era apenas uma mulher. Não importa o quão rápido e letal, ela não poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Sun-Yi hesitou, tentando tomar uma decisão. Seu instinto era buscar a maior ameaça, removendo-a pessoalmente da equação. No entanto, o tirano ainda era forte e feroz. Mesmo sem a maioria de seus poderes, a centopeia estava travando uma luta terrível. Era difícil dizer quanto tempo levaria para derrubá-lo. Enquanto isso, os soldados continuariam sofrendo sob o ataque dos demônios ósseos até que isso acontecesse. Então, o que ele deveria fazer? Siga seus hábitos e corrida para matar o tirano, ou age contra o instinto e confie em Hef e Kai, concentrando-se em reforçar os soldados comuns? Sun-Yi suspirou. Os instintos são ótimos. Mas os humanos subiram acima das bestas por e graças à razão. No final, não importa o quão antinatural parecesse, ele não poderia fazer melhor do que seguir o plano. O papel que lhe havia sido designado era atrair o tirano para a emboscada, e depois colocar obstáculos no caminho do exército, hostil para facilitar os soldados despertados e mundanos. Assim, Sun-Yi se colocaria entre as abominações e os humanos. Antes de entrar na briga, ele dispensou Nightmare e o pequeno diabinho. Eles já haviam feito seu trabalho guardando-o. Jogar os dois na massa de inimigos caídos faria mais mal do que bem. Então, Sun-Yi olhou para baixo, para as sombras reunidas no chão à sua frente. Os quatro primeiros foram seus antigos companheiros, os companheiros sombrios, felizes, assustadores e ativos. O quinto, no entanto, era novo. A quinta sombra parecia ingênua e de boa índole. Mesmo que não fosse tão barulhento, o cara se parecia com a sombra feliz. Um pouco demais. Tanto que Sun-Yi não pôde deixar de sentir que sua disposição amigável era apenas uma frente. E atrás daquela frente, ele podia sentir uma pitada de desvios sem limites. A sombra não era boa. Estava claramente cheia de todos os tipos de travessuras. Ele levantou a sobrancelha e suspirou. Você atravessa, não é? A sombra travessa olhou para ele, irradiando nada além de surpresa inocente. Eventualmente, a sombra balançou a cabeça com total sinceridade. Pareceu um pouco doído. Era como se a sombra estivesse dizendo: quem? Eu? Oh não, claro que não. Eu nunca. Sun-Yi apertou os olhos. Sim. Sim, certo. Bem, vamos lá então. Não sei se você notou, mas estamos no meio de uma batalha. A sombra olhou para ele, depois coçou a parte de trás da cabeça e olhou para os irmãos, como se não tivesse certeza do que fazer. Quando as outras quatro sombras avançaram para se envolverem em torno de seu corpo, ele se seguiu rapidamente. Uma sensação de força transbordante permeava o corpo de Sun-Yi. Ele inalou profundamente, acostumando-se a seus novos limites. Depois avistou Efia quebrando uma dúzia das pernas do tirano com seu escudo redondo. Instantaneamente, seus limites foram ampliados ainda mais. Sun-Yi sorriu, convocou a visão cruel e correu para a frente. Ao mesmo tempo, ele usou a bênção do crepúsculo, para estabelecer um vínculo mental com o jato e coordenar seus movimentos. Ela se mudou para a direita.
Soul Reaper seria responsável pela metade ocidental da linha defensiva, enquanto Devil iria se enfurecer na parte oriental. Sombras avançaram. No momento seguinte, o som de ossos quebrando rolou sobre o campo de batalha. No final, foi Kai quem derrubou a centopeia do crânio. Saint debilitou e diminuiu a velocidade com suas flechas, o que deu a Effie a oportunidade de dar um golpe devastador na cabeça da criatura, quebrando seu crânio. Claro, isso por si só nunca teria matado um tirano corrompido. No entanto, deu a Kai a chance de fazer um ataque fatal à abominação horrível. Voando pelo céu, ele se posicionou acima da centopeia e puxou seu arco. Desta vez, uma flecha de chamas incineradoras apareceu em sua corda. O calor da flecha era tão terrível que parecia que o próprio mundo estava derretendo ao seu redor. Felizmente, Kai foi protegido pela armadura feita das escamas de um dragão. Não afetado pelo calor imolador, ele soltou a flecha ardente. Ele voou como uma faixa de luz, entrando no crânio da criatura através da rachadura fina. Então, uma terrível explosão iluminou a cabeça do tirano por dentro. Línguas de chamas e correntes de fumaça dispararam de sua boca, da cova onde a árvore quebrada estivera, e dos olhos vazios dos inúmeros crânios. O crânio gigante indestrutível da própria centopeia parecia que iria se abrir por um momento. Mas no final, não aconteceu. Seguindo fumaça e fogo de sua cabeça, a criatura balançou e depois caiu pesadamente no chão. O centopeia do crânio estava morta. Com a saída do tirano, seus subordinados perderam toda a coesão restante. Effie, Kai e Saint também foram libertados para atacá-los por trás. Preso entre eles e o corpo principal da força de expedição, o exército ósseo diminuiu rapidamente. Não demorou muito para ser completamente aniquilado. Olhando para o campo de batalha, coberto de ossos quebrados, Sun Yi respirou fundo. Não acredito. Um plano realmente funcionou. Eu acho que é a primeira vez. Capítulo 1092, Retiro expedito. A batalha acabou, mas os soldados não tiveram tempo de relaxar e comemorar sua vitória. Eles nem tiveram tempo de coletar os fragmentos da alma e outros despojos do exército de abominações mortas. Em vez disso, assim que a luta terminou, todos ficaram ocupados se preparando para um retiro imediato. Essa era a natureza da guerra na Antártica. Não importa o terrível inimigo que você derrotou, mais uma dúzia estava além do horizonte. Eles estavam em território inimigo. A feroz batalha contra a centopeia do crânio não levou muito tempo, mas criou muito barulho. Já várias hordas de criaturas de pesadelos estavam fluindo pela planície, convergindo para o local onde a batalha havia ocorrido. A menos que a força de expedição quisesse se afogar em uma inundação interminável de abominações, ela precisava desaparecer o mais rápido possível. Sun Yi, Jet, Effie e Ika estavam reunidos em frente ao enorme cadáver da centopeia do crânio, com cuidado de evitar a água. Eles não sabiam exatamente qual era o veneno, mas o rio estava visivelmente contaminado. Mesmo na morte, o tirano corrompido continuou a espalhar morte e destruição. Eles haviam acabado de recuperar os 5 fragmentos de alma transcendente da carcaça medonha. Essa era a extensão dos troféus que a força da expedição levaria de volta. A caçadora olhou para centenas de abominações mortas caídas no chão e suspirou. Droga, que pena. Isso seria suficiente para uma coorte inteira de dormentes saturar seus núcleos. Sun Yi também se sentiu um pouco arrependido. O valor monetário de todos esses fragmentos teria sido astronômico. Concedido, agora que a cadeia do pesadelo havia inundado o mundo em vigília com abominações, o preço dos cacos não era o que tinha sido antes. Ele sabia disso por sua correspondência ocasional com Aiko. Ele balançou a cabeça. Isso pode ser verdade, mas de que serve ter todos esses fragmentos se morrermos antes de chegar a uma capital de cerco? Kaia sentiu. De fato, já colhemos o principal benefício, impedindo que o tirano se fortaleça e alcance um dos assentamentos humanos. Nossas baixas também foram leves. É uma vitória no meu livro. Qualquer outra coisa é irrelevante. Sun Yi sabia que o seu amigo estava certo. Mas, no entanto, ele não pôde deixar de suspirar de arrependimento. Pelo menos sua sorte foi boa, concedendo-lhe várias memórias acendidas. Ninguém parecia particularmente útil, então ele prontamente os alimentou com o pesadelo. Esse já foi um bom resultado para um dia. Depois de uma breve pausa, Sun Yi disse, de qualquer forma. Bom trabalho, pessoal. Isso foi muito mais suave do que eu pensava. Especialmente você,
Kai, foi um tiro insano. Sun-Yi sabia uma coisa ou duas sobre arco e flecha. Atirar umas flechas através de uma rachadura fina no crânio de um alvo em movimento, enquanto voava em alta velocidade. Essa era uma para os livros. O encantador arqueiro também foi o único a destruir as árvores esqueléticas. Kai sorriu timidamente. Obrigado. Ah! Para ser sincero, não consigo acreditar. Eu nunca pensei que mataria um tirano corrompido um dia. Seus olhos verdes ficaram um pouco melancólicos, como se ele estivesse lembrando o passado. Sun-Yi piscou algumas vezes. Do que você está falando? Não pode acreditar? Diz o cara que pulou na boca de um dragão para matá-lo. Kai tossiu, enquanto Jet olhou para ele e levantou uma sobrancelha. Um dragão? De que tipo de dragão estamos falando? O arqueiro balançou a cabeça. Foi apenas um santo transformado. No pesadelo. Desta vez, foi a vez de Soul Reaper piscar. Nightingale acendido matou um santo. Sua voz parecia um pouco chata. Rafie de repente riu. Que tal isso? Eu matei um também. Uma enorme dor de um bastardo. E aquele? Ela apontou para Sun-Yi. Ele realmente matou o mesmo santo 2 vezes. Fale sobre guardar rancores. Jet esfregou a nuca com uma expressão neutra. Hã? E eu pensei que meu segundo pesadelo era emocionante. Naquele momento, Kai virou a cabeça levemente, como se estivesse ouvindo alguma coisa. Ele provavelmente estava recebendo uma mensagem através de sua comunicação. E, de fato, alguns momentos depois, ele o chamou. Tudo está pronto. Podemos partir em 3 minutos. Sun-Yi soltou um suspiro aliviado. As 2 empresas foram rápidas em se organizar para uma marcha rápida e, portanto, poderiam sair antes que qualquer uma das hordas migratórias chegasse. Kai olhou para Sun-Yi e Jet, depois para Effie. Então, ele perguntou hesitante, nós vamos pegar minha carona, ou a sua? Rafie zombou. Isso importa. Ela sorriu e respondeu sua própria pergunta. Claro que importa. Você acha que eu não sei o quão mimado você é por seus soldados? Aquele cara. É realmente injusto. Ele tem um fã-clube mesmo no exército. Eles trazem todos os tipos de pequenos presentes, incluindo lanches e doces. Assim. Acho que precisamos comemorar e acho que você está tratando. Kai desviou o olhar com vergonha. Isso. Esses não são presentes. As pessoas estão preocupadas com o comandante. Também não posso recusar. Eles ficam tristes se eu fizer. Sun-Yi sorriu. O que você disser? O arqueiro balançou a cabeça. Bem. Então vamos andar no meu APC. Também podemos trabalhar na compilação de um relatório para o comando do exército no processo. Sem mais nada para discutir, eles se apressaram em deixar o local da batalha. Montar um veículo na cabeça de uma coluna de soldados fez Sun-Yi se lembrar dos dias frios e escuros no centro antártico. Concedidos, o APC de Kai estava um pouco gasto quando comparado ao robusto e bonito Rhino. Ainda assim, ele fez o trabalho, e o encantador arqueiro realmente tinha algumas coisas deliciosas esquivadas nos cantos e recantos da máquina pesada. A força da expedição deixou a costa do rio devastada para trás e correu pela planície, escapando da massa que se aproximava das criaturas de pesadelos. Eles navegaram magistralmente pela paisagem, evitando os enxames errantes e mantendo-se fora da vista o melhor que podiam. A coluna teve que combater alguns pacotes de abominações, mas essas escaramuças eram inconsequentes demais para prestar atenção. Coisas assim eram inevitáveis quando uma grande força viajava pela Antártica. Tudo estava indo bem. Mas, claro, não tinha corrido bem por muito tempo. Em algum momento, o som alto de uma mensagem de emergência rolou pelo interior da APC. Sun-Yi olhou para cima e virou-se para o terminal de comunicação, franzindo a testa. Assim que a maldita coisa se iluminou, ele sabia que algo havia dado muito errado. Capítulo 1093, Momento Perfeito. A APC estava um pouco apertada, mas os 4 mestres conseguiram se sentir confortáveis. Eles estavam sentados em caixas de munição vazias, desfrutando de alguns dos lanches que Kai lhes havia apresentado. O clima no interior do veículo blindado estava surpreendentemente relaxado, e a tripulação despertada, sob o comando do arqueiro, estava respeitosamente dando-lhes algum espaço. Rafie estava falando. Espere. O quê? Isso é hilário. A conversa deu uma guinada aleatória, levando Kai a compartilhar os detalhes de como ele e Sun-Yi se conheceram.
Na época, um deles havia sido preso em um poço profundo, enquanto o outro ficou mais do que um pouco selvagem depois de morar sozinho na Cidade Negra. A caçadora sabia o que havia acontecido em golpes amplos, mas era a primeira vez que ouvia a história completa. Ela não conseguia parar de rir. Eu posso imaginar isso. Rafi limpou os olhos, depois olhou para Jet e perguntou com curiosidade: E você, coronel? Como você se tornou madrinha de fadas de Sun-Yi? Sorrier sorriu, recostando-se com uma lata de uma bebida refrescante na mão. O que é uma avó de fadas? É algum tipo de criatura do pesadelo? Rafi olhou para ela por alguns momentos e depois balançou a cabeça desanimada. O que é uma fada? Caramba! Eles realmente são duas ervilhas na mesma vagem. Jet riu. Eu acho que não. Bem, não há muita história. Fui designado para vigiar um aspirante, e esse aspirante acabou sendo ensolarado. É raro para nós, crianças dos arredores, sobreviver ao primeiro pesadelo, então eu mantive contato. Sun-Yi soltou um suspiro aliviado quando percebeu que ela não iria descrever o momento exato em que ele acordara. E o que aconteceu logo depois? Não havia necessidade de dar mais munição a Fi. Se Jet derramasse o feijão, ele nunca ouviria o fim. Ele abriu a boca para mudar de assunto, mas naquele momento o som de uma mensagem urgente ressoava no interior da APC. Sun-Yi não gostou nada desse som. Olhando para o terminal de comunicação, ele franziu a testa. Quase ao mesmo tempo, seu próprio com vibrou, recebendo uma mensagem também. Quando Kai se levantou para acessar o terminal, os outros três verificaram suas comunicações. As mensagens que Sun-Yi e Jet haviam recebido provavelmente eram um pouco diferentes, já que a unidade de reconhecimento especial estava a par de mais informações. Mas a essência era a mesma. Danação. Sun-Yi olhou para seus amigos, lendo a mesma tensão sombria em seus rostos. A cadeia de pesadelos acabara de entrar em outro período de rápida escalada. Dezenas de portões haviam se aberto na Antártica Oriental ao mesmo tempo, e as leituras iniciais mostraram que a maioria, se não todas, era da terceira categoria. Muito pior, já havia sido confirmado que vários titãs haviam emergido, prontos para causar estragos em todo o continente. Embora os Três Santos tenham matado várias dessas criaturas nos últimos meses, a situação ainda era assustadoramente semelhante ao que havia acontecido no Centro Antártico. Todo o exército de evacuação seria capaz de lidar com a súbita crise? Sun-Yi não tinha certeza. Suas chances eram muito maiores do que as do contingente do Centro Antártico, mas ainda assim, as coisas tinham acabado de piorar. Jet suspirou. Mais titãs, hein? Gostaria de saber se algum deles está corrompido. Rafi continuou mastigando seu lanche, aparentemente aborrecida pelas terríveis notícias. Ela simplesmente deu de ombros. Vamos descobrir em breve. Não faz sentido se preocupar com isso agora. Existe. Sorrier sorriu. Verdade. Bem, a menos que um desses titãs parecesse certo entre nós e a capital do cerco. A caçadora parou subitamente de mastigar, o que era um comportamento muito anormal no caso dela, e olhou para Jet silenciosamente. Coronel Jet. Você só tinha que dizer, não tinha? Naquele momento, Kai voltou do terminal com um rosto perturbado. Ele olhou para eles por alguns momentos e depois suspirou. Houve uma mudança de planos. O caminho que deveríamos seguir não está mais disponível, então. O comando do exército enviou ordens para redirecionar a força da expedição. Estaremos nos retirando para uma cidade diferente, para ficarmos lá até novo aviso. Rafi suspirou e balançou a cabeça desanimada. Vejo. Sun-Yi e Jet se entreolharam. Eles não haviam recebido novos pedidos, então a SRU ainda esperava que eles acompanhassem as duas empresas. Isso foi um alívio. Kai virou-se para eles e forçou um sorriso. Sun-Yi, acende de Jet. Teremos que incomodá-lo e nos ajudar a navegar pelo deserto, além de ajudar nossos batedores. Espero que você não se importe. Se tudo correr bem, estaremos atrás das paredes em 3 dias. Sun-Yi olhou em volta. Por que nos importamos? É como um hotel de luxo. Eu não sou alimentado com essas coisas deliciosas há um tempo. Um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Kai assentiu. Ótimo. Então, por favor, com licença. Vou providenciar para que a coluna mude de rumo. Ele voltou ao terminal de comunicação, deixando os três sozinhos. Sun-Yi suspirou, o sorriso desaparecendo de seu rosto.
É isso aí, então. Um momento perfeito. 2 dias se passaram em uma atmosfera tensa, mas gerenciável. A força de expedição persistiu em sua marcha, atravessando as grandes planícies da Antártica Oriental com velocidade aceitável. As escaramuças que eles lutaram aumentaram em frequência e ferocidade, mas com as sombras de Sun-Yi observando o caminho, eles foram capazes de escapar de grandes batalhas. O resto do continente não estava indo tão bem. A Antártica Oriental estava em tumulto, com os ataques às capitais de cerco ficando mais terríveis a cada dia. O exército de evacuação estava segurando, por enquanto, mas o futuro parecia sombrio. Ao mesmo tempo, os santos se uniram para enfrentar os titãs furiosos. Sua batalha durou várias horas ruinosas e terminou em um empate amargo. 2 dos titãs morreram, mas os transcendentes tiveram que recuar, cada um sofrendo feridas pesadas. Várias outras criaturas permaneceram, incluindo uma titã corrupta confirmada. Por enquanto, nenhum deles estava se movendo ativamente em direção às capitais do cerco. Mas era apenas uma questão de tempo. Ruim. Isso cheira muito mal. Sun-Yi estava na parte de trás da APC de Kai, sentado em uma caixa com os olhos fechados. Suas sombras estavam saindo, e Jet estava dormindo em uma caixa vizinha, usando um casaco militar como cobertor. De repente, seu comunicador produziu um som melódico. Como não era uma notificação do comando do exército, Sun-Yi não prestou atenção. Sou Reaper, no entanto, sentou-se, bocejou e olhou para a mensagem com uma expressão sombria. Ela permaneceu em silêncio por alguns momentos, depois fez uma careta e mostrou a tela do comunicador. Sun-Yi abriu os olhos e leu o título de um artigo de propaganda do governo anexado à mensagem. Seus olhos ficaram um pouco mais escuros. O título dizia: os grandes clãs legados anunciam total apoio ao esforço de evacuação do Quadrante Sul. Na hora de necessidade da humanidade, seus maiores guerreiros estão se levantando contra as forças do pesadelo. Os melhores de Bastion e Ravenheart já estão a caminho de reforçar os valentes soldados do exército de evacuação. Capítulo 1094 Acorde de Ruína. Sun-Yi permaneceu em silêncio por um longo tempo, depois se inclinou para trás com um suspiro. Seus pensamentos eram sombrios e pesados. No fundo de seu coração, uma brasa de raiva ardeu, divorciada de toda razão, levando-o a fazer coisas perigosas e de curta duração. Era quase como se o pecado do consolo estivesse sussurrando em seus ouvidos. Apóstrofo mate todos eles. Quão difícil seria simplesmente matar todos eles. Provavelmente não é muito mais fácil do que matar a besta de inverno e com consequências muito mais terríveis. Balançando a cabeça, ele olhou para Jet. Eles nunca haviam falado diretamente sobre isso, mas ela definitivamente sabia a verdadeira razão pela qual os grandes clãs estavam chegando à Antártica. Afinal, Soul Reaper tinha uma rede de informações muito mais extensa. Ela estava profundamente inserida na hierarquia do governo e tinha uma conexão pessoal com alguns de seus líderes. Obviamente, o governo era apenas um jogador de segunda categoria no grande esquema das coisas. Ainda assim, eles tiveram um papel importante e, como tal, tiveram acesso a muitos segredos. Ele permaneceu por alguns momentos. O que você acha que vai acontecer agora? Jet cobriu a boca com uma mão, bocejou e depois sorriu. Agora mesmo? Bem, deixe-me pensar. Acho que a primeira coisa que vai acontecer é que vou receber uma mensagem do velho. Assim que terminou a frase, seu comunicador se acendeu, exibindo uma nova notificação. O Soul Reaper riu silenciosamente e depois se concentrou na tela do dispositivo de emissão militar. Veja. É uma maldição, estar sempre certo. Me dê um minuto. Sun-Yi esperou que ela terminasse de ler a mensagem importante. E era realmente importante. O velho que Jet mencionou não era outro senão Saint-Cor, o despertar da ruína, um dos 2 transcendentes do governo. Sun-Yi o conheceu brevemente depois de vir para a Antártica Oriental, e o homem definitivamente deixou uma impressão. O Aki-Wolf-Ruin era um homem alto e magro, com 50 e poucos anos. Embora sua pele estivesse mostrando sinais de envelhecimento, seu cabelo ainda permanecia perfeitamente preto, como as penas de um corvo. O santo tinha feições afiadas, um olhar penetrante e um comportamento severo, agindo como uma pessoa que estava acostumada a exercer poder e assumir responsabilidades. Onde quer que ele fosse, seguia-se um perfume levemente adocicado e doente. Sun-Yi estava intimamente familiarizado com esse perfume, lembrava-o do cheiro do campo de batalha.
Ou melhor, do que permaneceu depois que a batalha terminou. Saint Cor não era uma pessoa agradável. No entanto, era difícil não sentir respeito por ele. O governo transcendente não era tão renomado e impressionante quanto os clãs dos santos do legado. De fato, para um santo, ele era estranhamente discreto, mas apenas sua idade contava volumes sobre que tipo de homem ele era e que provações ele havia vivido. O Akelf ruim não estava na mesma liga que as figuras lendárias como o imortal Flamini e Dualker, já que ele era criança quando o spell desceu pela primeira vez. No entanto, ele ainda era membro da primeira geração e, como tal, havia assistido e ajudado a construir a ordem mundial de hoje. Mesmo que Saint Cor tivesse se tornado transcendente mais tarde do que os membros da segunda geração, como Anvil e Kisong, ele ainda era, em certo sentido, o mais velho deles. Sun Ni não sabia exatamente qual era o acordo entre o governo e os grandes clãs, mas o mero fato de que o Akelf ruim foi autorizado a excluir a regra e não serviu a nenhum dos soberanos sugeriu que havia mais no velho do que apareceu na superfície. Ele era o comandante de campo de toda a operação da Antártica. E Jet parecia ter um relacionamento bastante próximo com o veterano Saint. Ela era um dos agentes mais confiáveis dele. Assim, não foi uma surpresa que Soul Reaper fosse uma das primeiras pessoas a ser contatada por Akelf ruim depois que as notícias das forças herdadas que chegavam ao quadrante sul foram feitas público. Sorte. Sun Ni não tinha laços estreitos com os escalões superiores do governo, mas como confidente de Soul Reaper, ele estaria a par das informações vitais quase assim que ela. Venha para pensar sobre isso, ele também tinha olhos e ouvidos dentro de Valor, graças a Nepis e Cassie. E desfrutou da amizade de um dos herdeiros da Casa da Noite. Ele até tinha um vínculo com Saint Bloav e era amigo do clã It Feater. Acho que estou melhor conectado do que pensava. E isso sem sequer considerar seu status venerado no exército de evacuação. Esperando Jet terminar de ler a mensagem, Sun Ni sorriu. Talvez eu deva seduzir uma das irmãs de Seizan. Só para completar a trifecta. Aquelas mulheres do grande clã Song, filhas adotivas de Kisong, eram todas um pouco assustadoras. Bem, a Mordred também. A sombra travessa deu-lhe um olhar astuto, fazendo Sun Ni piscar algumas vezes. O que? O que diabos você está falando? Eu não quis dizer assim. Eu estava falando sobre fazer amizade com o bastardo, não seduzi-lo. A sombra inclinou a cabeça. Se tivesse um rosto, haveria um sorriso inocente nos lábios e faíscas de sinceridade duvidosa nos olhos. Sun Ni cerrou os dentes. Nação. Só, te conheço há alguns dias, mas já estou começando a me arrepender. O que há de errado com você, malvado? Olhe para os outros caras. Nenhum deles jamais foi problemático. Para provar seu argumento, Sun Ni gesticulou nas outras sombras, que o encararam em resposta. A sombra sombria cruzou os braços, como se tentasse dizer: para quem você está apontando, seu idiota? A sombra feliz assentiu, energicamente, expressando algo como claro. Nunca causaríamos problemas ao nosso mestre. Mestre, você é o melhor. Com todo o seu ser. A sombra assustadora estava olhando para ele com sua habitual inexpressividade assustadora, mas seus pensamentos eram fáceis de adivinhar. Tinha que ser algo como eu me pergunto como seria abrir o novo cara. Como é o interior dele? Qual é a textura? As sombras têm interior? Eu quero saber. As sombras ativas usavam seu visual arrogante habitual, irradiando o sentimento mantenha-me fora dessa conversa plebeia, camponês com sua pose desdenhosa. A sombra travessa olhou para Sun Ni com diversão. Sun Ni suspirou. Bem. Ponto tomado. Capítulo 1095. Alto louvor. Eventualmente, Jet afastou o comunicador e olhou para longe por alguns momentos, pensando. Então, ela se virou para Sun Ni. Ele perguntou. Então, qual é a palavra? Soul Reaper tinha um olhar contemplativo em seu rosto. A boa notícia é que estamos recebendo reforços. Valor e Song estão enviando contingentes fortes. 2 santos cada, um punhado de mestres e um séquito de apoio de centenas de despertados. Todos eles são as elites absolutas dos clãs do legado, é claro, alguns descendentes diretos, alguns retentores leais. Você pode imaginar o quão poderosa é uma força. Sun Ni sentiu. Apesar de sua animosidade em relação aos grandes clãs e dos legados que os serviam, ele teve que admitir que essas pessoas não haviam acabado na posição de maior poder por acidente.
Legados nasceram e foram criados para serem guerreiros perfeitos, e nessa busca, eles eram cruéis tanto para seus inimigos quanto para si mesmos. Um despertado de um clã herdado valia seu peso em fragmentos de alma no campo de batalha. Foi somente quando comparados aos sobreviventes da Costa Esquecida que eles não pareciam tão excepcionais. Mas os ex-sonhadores da Cidade Negra eram uma anormalidade. Centenas de legados despertados poderiam alcançar muito na Antártica Oriental. Mas tudo o que eles poderiam fazer empalideceu em comparação com a chegada de mais 400. Esse foi o verdadeiro divisor de águas, mais do que dobrando o número de transcendentes presentes no quadrante sul de uma só vez. Com 700 liderando a acusação, a posição do exército de evacuação seria tremendamente reforçada. Isso foi se os recém-chegados tivessem alguma intenção de ajudar o esforço de evacuação, e não apenas frustrá-lo. Ele olhou para Jade com uma expressão sombria. Quais são as más notícias, então? Ela deu de ombros. Bem, você sabe. Os grandes clãs têm seus próprios planos. Eles terão que manter as aparências, pelo menos, mas quem sabe o que realmente tem em mente? Sun-Li permaneceu em silêncio por um tempo e depois assentiu lentamente. E o que o governo vai fazer sobre isso? Jade riu. Você realmente acha que eles enviariam essas informações em uma mensagem? Quero dizer, a rede militar deveria estar protegida, mas vamos lá. Ele pensou sobre isso, depois balançou a cabeça. Sou riu. De qualquer forma, saberemos mais em breve. Fui informado de que as forças herdadas chegarão em 2 lotes. O segundo já está navegando pelo oceano, carregando a maioria deles. 2 comboios navais separados, é claro. Caso contrário, os deuses sabem o que aconteceria. Ela permaneceu por um momento. O segundo lote menor chegará muito mais cedo. Eles estarão aqui em não mais do que alguns dias, passando pelo reino dos sonhos. A vanguarda consiste em 2 santos e 4 mestres, pelo que me disseram. Que coincidência, eles virão diretamente para a capital do cerco para a qual estamos indo. Sun-Li sorriu um pouco. É realmente uma coincidência? Jade balançou a cabeça. Claro que não. O já está lá, organizando uma festa de boas-vindas. Ele gentilmente pediu para eu participar. E ele me pediu para trazê-lo junto. Sun-Li olhou para ela com surpresa, uma carranca aparecendo em seu rosto. O que? Wolf Ruim destacou diretamente. Ele levantou uma sobrancelha. Porque ele quer que eu, de todas as pessoas, esteja lá. Eu nem trabalho para o governo, realmente. Certamente existem candidatos melhores. Rapper sorriu e balançou a cabeça. Porque você é um dos mestres mais mortais do planeta, Sun-Li. E, mais importante, você não é afiliado a nenhum dos clãs Legacy. Nesse ponto, Cor teria que ser louco para não tentar usá-lo como um ativo. Sun-Li sentiu-se satisfeita em receber seus elogios, mas nem um pouco feliz com o conteúdo desse elogio. Ele se inclinou para trás e cruzou os braços. E se eu não quiser ser usado? Jade riu. Bem, você sempre pode ir embora e viver como um eremita no reino dos sonhos. Fora isso, meu conselho é me sentir confortável em ser usado. Ela pensou um pouco, e depois acrescentou. Mas não muito confortável. Certifique-se de usar as pessoas que o usam em resposta, pelo menos. Sun-Li piscou algumas vezes. Que tipo de sabedoria perversa é essa? Ele zombou. Essa é uma afirmação muito profunda ou totalmente sem vergonha. Rapper sorriu. Provavelmente são os dois. Mas, enfim, isso é para o futuro. Temos que chegar primeiro à capital do cerco. E com o andamento das coisas, isso pode ser um problema. Sun-Li ficou sério. Jade estava certo. Nos últimos 2 dias, as coisas correram mais ou menos bem para a força da expedição. Mas o último dia seria o mais difícil, porque eles estavam deixando o deserto e se aproximando da área em torno de um assentamento humano. Por natureza da cadeia de pesadelos, essas áreas eram as mais perigosas do continente. Um fluxo constante de abominações estava fluindo em direção às capitais de cerco para saltar suas paredes, e quanto mais perto chegava de uma cidade, maior a concentração de criaturas de pesadelos. Lutar contra uma batalha campal era inevitável se a força da expedição quisesse alcançar os portões da fortaleza humana. Sim. Vamos garantir que tudo corra bem primeiro. Podemos nos preocupar com legados mais tarde. A tarefa imediata pode agora ter sido tão grandiosa,
Mas era uma prioridade agora. Jet desistiu de dormir e Sun-Yi sentiu-se suficientemente descansado. Eles deixaram o canto da APC e se juntaram ao Kai no telhado. O arqueiro estava sozinho, estudando silenciosamente um arco feito de madeira escura e cinza. A arma irradiava uma aura misteriosa de poder, nebuloso, alienação e letalidade. Que coisa terrível! Sun-Yi acenou para ele. Nova memória. Kai desviou o olhar do arco e forçou um sorriso. Sim. Eu recebi por matar a raiz maligna do túmulo. É um arco assustador de usar, para ser honesto. Sun-Yi queria pedir para dar uma olhada no arco Azen, mas naquele momento, um rugido alto ressoava de algum lugar à frente, e a voz de Fi entrava em suas comunicações. Ah, droga! Aquele enxame que Sun-Yi viu uma hora atrás? Eles estão chegando mais cedo do que esperávamos. Prepare-se. Sun-Yi, Jet e Kai se entreolharam e depois suspiraram, convocando suas melhores memórias. O último dia, de fato, prometia ser realmente problemático.